Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Géria, eu congrego na Igreja Batista, eh, ali na Paralela, e congrego com o pastor Abraão, Igreja Batista Metropolitana. E neste momento venho, né, através do Espírito Santo de Deus, claro, trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E o título da mensagem é: Qual a sua linguagem de amor para com Deus? Lá em a palavra base é 1 Coríntios 13, o verso de 1 a 11, que fala o seguinte: o tema é: o mais importante é o amor. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias e entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse o amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre te mantém firme. É até o 7. Glória a Deus. Aleluias. E eu estou fazendo, né, trazendo essa mensagem baseada no livro As Cinco Linguagens do Amor, que a Bíblia é a maior expressão de amor de Deus para com a humanidade. E há cinco possíveis linguagens do amor que nós conhecemos, mas acredito que Deus tem inúmeras linguagens de amor, porque Deus ele é imutável. E a primeira linguagem do amor é palavras de afirmação, uma maneira de expressar o amor emocional e usar palavras que edificam, que edificam. Em Provérbios 18, 21, fala o seguinte: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Hebreus 10, 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Irmãs, pequenos elogios durante o dia faz toda a diferença na vida de alguém. Gentileza nunca é demais. Muitas das vezes você pode salvar até mesmo uma vida, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de incentivo, com uma palavra de vida. Porque como a palavra do Senhor diz que em Provérbios 18, que a nossa língua, ela é pequena, mas ela tem um poder muito grande. Tem um poder de trazer a vida, mas também tem um poder de matar alguém. E a gente precisa ter bastante cuidado com o que sai dos nossos lábios, porque nós somos embaixadoras de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós precisamos ter palavras de vida e não de morte. A glória a Deus. E geralmente essa linguagem, a linguagem de palavras, né, a linguagem de afirmação, é mais para pessoas muito sensíveis. E a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas sensíveis. A segunda linguagem de amor é tempo de qualidade. Quem tem um tempo de qualidade como linguagem do amor primária não pode ficar sem ter um tempo com quem ama, vivendo momentos agradáveis. Você não tem como viver momentos agradáveis sem você passar um tempo de qualidade com quem você ama, com Jesus, com a sua família.
Porque não tem como você viver em um lar e não ter um tempo de qualidade com quem você ama. Você acaba não conhecendo aquela pessoa. Glória a Deus. Isso porque essa pessoa completa o tanque, né, do amor, conversando com o nosso amado Jesus. Em Lucas 9:29 fala o seguinte: enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Aqui é quando Jesus ele se distanciou dos discípulos e ele foi orar. Então, quando ele orava, a aparência dele, o seu rosto, foi se transformando. Então, na proporção que nós nos deleitarmos no Senhor, né? Orar ao Senhor, a nossa vida, até o nosso semblante é diferente. Você fica parecido com Jesus. Em Lucas 6:12, fala o seguinte: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Jesus ele orava e ele deixa como exemplo para nós servos dele que nós precisamos orar, porque nós precisamos ser parecido com Jesus. Quando Jesus ele foi pego em Jerusalém, Mateus relata esse fato, que uma mulher ela reconheceu Pedro, porque ele era parecido com Jesus. Ela falou: aquele também se parece com um deles. Então não tem como a gente caminhar com Cristo e não parecer com ele. E as pessoas elas percebem. Glória a Deus por isso. Precisamos ser parecidos com o nosso mestre. Mas como vamos ser parecidos com o nosso mestre? Buscando a face do nosso mestre. Eu vou trazer uma reflexão para vocês agora. Olhem para vocês há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Quem você era antes de Jesus na sua vida e quem você é hoje com Jesus na sua vida. Deus ele transforma a gente de uma forma que você fala assim: meu Deus, eu não estou mais me achando do Senhor na minha vida. Mas eu não quero mais me encontrar mesmo, não. Eu quero encontrar o Senhor, que eu seja transformada. Mas a transformação só acontece com a busca a Deus. É necessário a gente buscar o Senhor. É necessário. E uma mulher, um homem, uma criança que busca a Deus, a sua casa ela é protegida. A sua casa, ela está debaixo da potente mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a terceira linguagem do amor são os presentes. A linguagem do amor presente não tem nada a ver com bens materiais caros, mas sim com o cuidado de lembrar do seu amado, que ao servir alguém, até mesmo com um copo de água, estará servindo a Deus. São sementes plantadas que no seu tempo nós teremos colheita. Quer ser presenteada, quer ser abençoada, né? Isso depende muito da disposição do nosso coração em ajudar o próximo. Depende muito da nossa disposição do nosso coração em deixar o Senhor Jesus usar as nossas vidas para dar uma palavra, dar um abraço, presentear, né? Mas não é questão de coisas caras, mas é muito mais do valor de lembrar de alguém que Jesus se agrada. Glória a Deus. Deus se doou, ele deu o seu maior tesouro pela humanidade. Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, é o nosso bem maior. É tudo o que precisamos é Jesus. Dinheiro não traz felicidade. Carro não traz felicidade. Casa não traz felicidade. Um emprego bom não traz felicidade. Ajuda, né? Nos ajuda, mas não nos completa. Não traz a plenitude
da paz que excede todo o entendimento que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o suficiente para as nossas vidas. Ele é essencial. Nós precisamos dele. E ele preenche todo o vazio que tem dentro do nosso ser. Porque ele é suficiente. Ele é pleno. Glória a Deus. Em João 3,16 vai dizer que Deus ele amou tanto o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a humanidade de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para salvar a humanidade dos seus pecados. E o mundo pode estar em guerra, mas dentro de nós há uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que o mundo não entende, uma paz que não chega ao entendimento de ser humano nenhum, porque é uma paz que vem do alto, é uma paz que vem de Jesus Cristo, dentro da sua casa. Você pode ter conflitos, mas se você se ajoelhar e falar, Senhor, entra nessa causa, Deus, e se calar, Deus ele age, porque ele é Deus. A Bíblia diz em Êxodo 14:14, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Você não está só. Eu falei no início, você não está só. Lá em Mateus 28, o Senhor nos traz uma promessa que Ele estaria conosco até as consumações dos séculos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos guia. O Senhor é o nosso Pai. Você não é órfã. O Senhor é o seu Pai. O Senhor é o meu Pai. Glória a Deus. O que é um homem para alguém que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Aleluias, glória a Deus. E a quarta linguagem do amor são atos de serviços. Expressar por meio de ações que demonstram carinho e preocupação com o outro. O que nós temos feito com o nosso serviço. O que temos feito com os talentos que o nosso amado colocou em nossas mãos para o servir. Quando exercemos o que Deus nos confiou, estabelecemos um contato profundo e de dependência do Espírito Santo. O que podemos fazer para atrair a atenção do nosso noivo, nosso amado? Eu falo sempre com o Senhor Deus, o que eu posso fazer, Deus, para chegar. Eu sei que eu nunca vou chegar perto do que Jesus fez por mim, mas eu quero ser grata a Ele. Grata por tudo que Ele fez por mim. Grata pela paz que excede todo o entendimento. Grata pela grandeza dele. Grata pelo sacrifício na cruz do Calvário. Eu não conhecia Jesus. A Bíblia diz que ele se doou primeiro. Jesus não deve nada a ninguém. Primeiro ele dá, primeiro ele se doou para depois a gente se aproximar dele. E que nós venhamos ser dessa forma. Você quer o exemplo de alguém? Seja o exemplo você primeiro. Você quer que alguém mude? Mude primeiro. O Senhor Jesus, ele veio para toda a humanidade, por amor à humanidade. E nós somos os seus instrumentos aqui na terra. E nós precisamos exercer com excelência aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós precisamos multiplicar os dons e talentos que o Senhor colocou em nossas mãos. E tem um detalhe: tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, Ele ainda vai nos ajudar a exercer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. O Senhor é muito lindo, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Em Filipenses 2, do 1 ao 11, fala o seguinte. Palavras de incentivo. Agora, suplico a Evódia e a Sitique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas.
e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Glória a Deus, porque a satisfação de Paulo não estava em bens materiais, não estava no que comer, no que vestir. A satisfação dele estava no Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala: tudo que é bom, tudo que é amável, nisso pensais. Não fique inquieto com alguma coisa, mas coloque diante do Senhor, porque o Senhor, ele sabe o que nós precisamos. Ele é Deus, ele é o nosso Pai. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Glória a Deus. E aqui a última linguagem do amor, que é o toque físico. Em Marcos 10, 15 e 16, quando as crianças se aproximaram de Jesus, Jesus ele toma as crianças no colo, toma as crianças nos seus braços e as abençoa, impondo-lhe as mãos. Jesus usava o toque físico com frequência e fazia questão disso. Jesus ele tinha todo o poder de utilizar apenas a sua palavra para curar, para salvar, para libertar. Mas Jesus ele queria tocar. Jesus ele quer ser íntimo, ele quer estar perto, ele quer abraçar, ele quer intimidade, intimidade profunda, íntima e sincera. Ele quer relacionamento. Glória a Deus. Cristo trouxe a vida e cura para aqueles que eram leprosos. A cada toque de Jesus, um novo nível de fé. E o toque é considerado como uma das maneiras mais importantes da comunicação não verbal. Qual a linguagem de amor de Cristo? Qual a linguagem do amor de Cristo? O Senhor nos ensina a falar uma única linguagem do amor. Eu fiz uma pergunta em cima. Qual a linguagem do amor? Qual a linguagem de amor de Cristo? Aqui embaixo eu vou responder. Ele nos ensina a utilizar apenas uma linguagem de amor. Essa linguagem de amor do Senhor é a misericórdia para com as pessoas terrivelmente egocêntricas, como eu e você, que ninguém mais, a não ser Deus, pode ouvir e entender, a menos que Deus capacite para tanto. Glória a Deus. E aqui eu encerro, né, o que o Senhor colocou no meu coração, mas antes disso eu queria estar fazendo um apelo, né, a você que ouviu essa mensagem, que Deus tocou no seu coração. Se você fizer uma oração onde você está, aqui nós temos exemplos de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor dentro da sua casa, no seu trabalho, né? Então faça uma oração, fale com o Senhor da forma que você sabe falar, que Ele escuta, porque Ele te ama
e ele enviou o filho dele na cruz para morrer por você. Aleluia. E graças a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.